Bom, eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando sobre essas tragédias. E a minha expectativa, ela vai muito na linha do colega que me antecedeu. Certamente há uma explicação para o acidente que está na área técnica. Foi alguma falha técnica que permitiu que, do ponto de vista geotécnico, da engenharia geotécnica, esse acidente acontecesse, né? E a geotecnia brasileira, com o tempo, vai explicar qual foi ou quais foram essas falhas, né? Uma leitura errada de piezômetro, a não adoção de uma medida que devesse ter sido já tomada há bastante tempo no sentido de aumentar a segurança dessa barragem. Alguma coisa vai explicar. Agora, eu não posso, da minha vivência da engenharia, eu sou geólogo de engenharia. A geologia tem dois campos grandes de atuação, que é a mineração, que é o mais conhecido, e uma geologia que dá suporte às obras de engenharia, todas as obras humanas que de alguma forma mexem com o meio físico geológico, como é o caso de uma barragem. Tenho 30 anos de IPT, vivi as épocas mais memoráveis da engenharia brasileira, especialmente da engenharia geotécnica, e eu não posso acreditar que, diante da competência criada, competência científica e tecnológica no campo da geologia e engenharia, da geotecnia brasileiras, tenha sido por falta de conhecimento instalado no país que esses acidentes tenham acontecido. Não acredito nem que seja por uma deficiência técnica do corpo de profissionais da Vale e do corpo de profissionais das empresas consultoras que atendiam a Vale. Não posso acreditar que tenha sido por ausência de conhecimento técnico que esses acidentes graves, em sequência, olha, há uma série de outros problemas gravíssimos com obras de engenharia que não chegam às manchetes dos jornais. São disfunções tecnológicas de extrema gravidade que poderiam ter evoluído para acidentes catastróficos e que acabaram não evoluindo. Mas é um quadro geral de disfunções técnicas de extrema preocupação que está acontecendo. Dessa conjectura minha, se eu não posso acreditar que o problema esteja na insuficiência de conhecimento técnico, né? Tanto o conhecimento técnico, a bagagem técnica, científica e tecnológica do país, como das equipes que trabalharam diretamente com esses problemas, o que pode estar acontecendo que está abrindo a chance do acontecimento desses acidentes? Então, muito nessa linha, né, de que esses acidentes devem ser explicados muito mais pela conjuntura geral em que é feito o trabalho de engenharia, pelo ambiente da frente de obra, com que o engenheiro, o geólogo, o arquiteto tem que lidar. E eu peguei emprestado, então, a frase do Ortega y Gasset, que define que o homem é o homem em suas circunstâncias. E aqui eu emprestei para a engenharia. A engenharia e as suas circunstâncias. E é sobre essas circunstâncias que eu quero falar um pouco com vocês, para ver se a gente consegue, eu acho muito na linha do que o colega colocou, entender um pouco em que circunstâncias da engenharia brasileira esses acidentes, essas disfunções tecnológicas estão acontecendo. Agora eu preciso saber como é que eu dou sequência aqui. Aqui mesmo. Tá legal. Tá. Então, são três aspectos que eu quero conversar com vocês. Vou
tentar fazer isso rapidamente. O primeiro, sobre o significado da fiscalização, do ato da fiscalização, eu vou deixar para depois, e quero iniciar aí com esse ponto 2, da fragilização da engenharia brasileira. Pegando um período mais recente, do final da década de 50 até os anos 80, 80 e pouco do século passado, a engenharia brasileira, especialmente a engenharia geotécnica brasileira, viveu um período áureo, né? O número de grandes obras, de barragens, de estradas, de dutovias que eram instaladas no país era enorme, né? Várias empresas públicas foram criadas para fazer a gestão dessas obras. E nessas empresas públicas, cada uma delas, né, criou equipes técnicas de grande excelência tecnológica. Então, o Estado estava amparado, né, e suportado por um número muito grande de equipes técnicas interdisciplinares de altíssima qualidade. Nós geólogos e geotécnicos tivemos que fazer todo um trabalho, porque toda a geotecnia, como é que os solos funcionam, como é que as rochas funcionam diante de obras de engenharia, ela foi desenvolvida em países de clima, de uma fisiografia completamente diferente do Brasil. Uma fisiografia temperada e fria, né? Lá aqueles engenheiros lá ótimos, né, que desenvolveram isso, lá entendiam o que eram 100 metros de solo num país tropical. Quer dizer, eram situações que não se apresentavam para o surgimento e crescimento dos diversos ramos da engenharia geotécnica que lidavam com o meio físico e geológico. Todo esse trabalho de tropicalização da engenharia geotécnica foi feito por essas equipes. Essas equipes das estatais, ao contratar os projetos das obras que fossem de uma barragem ou de uma estrada, né, elas desenvolviam um projeto básico inicial, que tinha todas as diretrizes conceituais já formuladas. E aí nasceram, então, as grandes empresas de consultoria e projeto brasileiras. Era a Temag, várias delas, Hidroservice, que montaram equipes técnicas interdisciplinares no mesmo nível de qualidade das estatais. Esse conhecimento de dentro da administração pública, ele foi indutor de uma qualidade científica e tecnológica, se formaram nas empresas privadas que atendiam e elaboravam os projetos então contratados. Era uma efervescência científica e tecnológica. Não havia semana que não surgisse uma novidade, se criasse simpósios, discussões, né? Por isso que eu digo de vocês, né? Eu testemunhei, vivi isso, e não pode ser por falta de conhecimento que essas coisas estão acontecendo. A engenharia geotécnica brasileira foi alçada ao nível da engenharia geotécnica de mais alta qualidade do mundo e assim reconhecida no mundo inteiro. A partir de 80, crise econômica, então, redução de contratações, infelizmente, a elaborada e bem pensada campanha de desmoralização da administração pública brasileira. Os primeiros sinais do pensamento neoliberal, né, que dizia que o mercado ia regular tudo e as empresas privadas iam fazer tudo. Bom, resultado, houve um período grande, tanto de falta de investimentos econômicos, como de fechamento e privatização de empresas estatais. Todas aquelas equipes, num período de anos muito pequeno, de 5, 6 anos, desapareceram.
desapareceram. A competência técnica instalada no Estado para decidir que obra que deveria ser feita e como ela deveria ser feita e quem deveria ser contratado para fazer essa obra, acabou, foi arrasada. Até hoje tem uma campanha seguida de desmoralização. Eu fui 30 anos de IBT, fui diretor da divisão de geologia, eu esqueci de falar, toda essa efervescência científica e tecnológica era suportada com grande entusiasmo pela universidade e pelos institutos de pesquisa tecnológica. Né? Então, nos anos 80, eu era diretor da divisão de geologia. Nós tínhamos 150 geólogos e engenheiros geotécnicos trabalhando em obras públicas no Brasil. Hoje não tem nem mais essa divisão, nem o nome tem. Se lá tem cerca de 30 heróis que ainda habitam, quer dizer, foi uma campanha direcionada de desmoralização e destruição da competência tecnológica do Estado brasileiro. Foi assim como se você chamasse a raposa para tomar conta do galinheiro. Se o Estado não tem, ele que tem o dever e a competência de defender os interesses da sociedade, não tem essa competência instalada, não tem a competência para fazer a interlocução das empresas contratadas, o quadro é muito grave. Então, esse quadro vem até hoje. É um quadro assim, de diluição da engenharia brasileira. O conhecimento foi muito grande produzido e ele está por aí ainda. O conhecimento existe, né? Só que ele não está mobilizado na defesa dos interesses da sociedade. Ele não tem mais condição de cumprir esse papel. Um segundo aspecto, e que também está colado a esse, numa frente de obra, em qualquer projeto que vá se instalar, né, ou ter a gestão da sua manutenção, sempre predominavam duas diretrizes básicas: a melhor engenharia e a segurança. É claro que as equipes que se trabalhavam numa empresa privada, não podiam desconhecer a necessidade comercial daquela atividade. É uma atividade que, nas regras do sistema que nós vivemos, teria que, ao final, dar lucro. Né? Agora, o limite entre o entendimento do caráter comercial do empreendimento, né, e das diretrizes sagradas da engenharia, de boa técnica e segurança, tinha que ser muito bem traçado e não podia ser ultrapassado. Né? Mas já há muito tempo, o desastre da linha 4 do metrô, aqui na Estação Pinheiros, foi didático nesse sentido, né? Começou essas diretrizes e o diretor técnico da atividade começou a ser deslocado pela diretoria comercial e pela diretoria financeira. E apareceram duas outras diretrizes: redução de despesas e maximização de lucro. Então, os representantes da área técnica ficaram na frente de obra hierarquicamente inferiores. Tá? Agora, vocês imaginam numa empresa, na Vale, por exemplo, tá? Ela tem todo um corpo técnico. E é natural que um engenheiro, um geólogo, qualquer outro profissional, um físico que trabalhe na Vale, ele tenha os seus sonhos de progressão hierárquica na profissão. Né? Se ele percebe que a ansiedade dos seus superiores está na redução de despesa e na maximização de lucro, ele naturalmente vai procurar oferecer situações em que ele seja admirado por isso. Pô, aquele cara lá, você viu, ele trocou a ferragem.
lucramos 30% sobre o valor que nós... Então, essa cultura vai impregnando as frentes de obra. Uma empresa de consultoria, como dessas que foram contratadas pela Vale, acontece o mesmo processo. Contratada pela Vale. A Vale é a nossa contratante. Olha o mercado que nós estamos abrindo para a nossa empresa de consultoria. Se para a Vale interessa um relatório mais ou menos fantasioso de uma determinada segurança, naturalmente essa empresa vai começar a abrir, lacear seus controles de ética, de segurança, para atender a expectativa da sua contratante. Então, se na contratante a irresponsabilidade social de trabalhar com riscos que não poderiam ser aceitos num determinado empreendimento, né? Quer dizer, toda essa cultura vai acontecer. Nós podemos fazer, mas o engenheiro que está lá, ele devia respeitar a ética, virar a mesa, mas isso é uma ilusão teórica. Você pode ter um ou outro que faça isso e acabou ele na profissão, ele vai ser açougueiro, ele pode mudar. E o conceito dele se deteriorou a tal ponto dentro da equipe que ele trabalhava, na imagem do seu contratante e nas conversas que vão ocorrer com outras empresas que poderiam contratá-lo, que ele acabou. Né? Então, é uma exigência que a gente não pode fazer. Humanamente, ela é irreal. Né? O que a gente pode fazer é muito na linha do que foi apontado aqui, sermos muito mais criteriosos no reconhecimento e na cobrança das responsabilidades da empresa contratante. Aqui eu quero falar minha última no último aspecto que eu queria abordar é justamente sobre essa questão da fiscalização. É muito comum, tanto na imprensa, mas especialmente no oportunismo das grandes empresas contratantes, a expressão, mas teve um fiscal aqui e falou que estava tudo legal. Né? Uma fiscalização para fazer, se queremos dela um parecer sobre as condições de estabilidade da barragem, ela vai ter que ter tal formação interdisciplinar, com tal nível de qualidade, de excelência técnica, que nós nunca conseguiríamos ter o número suficiente dessas equipes no serviço público nacional. Nós temos mais de, só em barragens, tanto as de rejeito como as hídricas, temos mais de 1000 barragens. Como é que a gente pode imaginar que... E esse trabalho, ele exige que um parecer sobre a segurança, sobre as condições de segurança geotécnica da barragem, pode exigir até instalação de instrumentações que não estejam instaladas. Não é um trabalho que se faz em uma semana. Para ele ser um trabalho consistente e de credibilidade. Né? Então, isso precisa ficar muito claro. O que a equipe de fiscalização deve, e por obrigação, é verificar se os protocolos de um programa de segurança estão sendo seguidos ou não pelo proprietário da obra. E com base em depoimentos e conversas e entrevistas com esse pessoal. Quer dizer, há uma responsabilidade conjunta nisso daí. Mas nunca, jamais esperar de uma fiscalização um parecer sobre a segurança ou não de um empreendimento. Do que decorre isso? Né? Porque existe essa esperteza. A fiscalização deve aqui falou que estava tudo legal. Então ele quer dividir a responsabilidade. Em hipótese alguma, em qualquer situação, seja ela normal ou não normal, a responsabilidade total sobre o que acontece com o empreendimento é do proprietário do empreendimento. Isso não pode ter dúvida. Ele que busque todas as ferramentas, né,
e estratagemas possíveis para garantir a segurança do seu empreendimento. Mas a responsabilidade é dele. Eu não quero ser simplista, né? Porque também eu acho que a gente não pode cair numa visão policial, né? Mas sob esse aspecto, se alguém lá em Mariana da Vale tivesse pego 20 anos de cadeia, Brumadinho não teria acontecido. Tenho certeza absoluta que isso mexeria na cultura da condução do Então, era isso. Muito obrigado. Desculpe, eu passei um pouco.